A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que maravilha! Nós estamos aqui neste momento para começar a nossa escola bíblica dominical e eu quero convidar você nesse instante a juntos celebrarmos, adorarmos e bendizermos a esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. É um prazer nós estarmos aqui juntos em adoração a esse Deus tão poderoso. Amém? Domingo pela manhã, 9 horas, estamos aqui em nossa EBD online e é um prazer muito grande ter você conosco aqui. E divulgue aí essa nossa aula, mande para os seus irmãos, amigos, parentes. Vamos aprender da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao seu coração nesta manhã. Amém? Mas nós vamos começar orando, depois nós vamos cantar, vamos adorar o Senhor em louvores, né? Cantando. E depois a gente vai entrar aqui no momento da nossa aula em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Como é precioso, Pai, estar contigo, viver contigo, te exaltar, te glorificar, bendizer o teu nome. E neste momento eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha falar poderosamente ao nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, que essa manhã de domingo, seja uma manhã especial, onde cada irmão, cada irmã possa encontrar mais e mais da presença do Senhor em suas vidas, em seus corações. Eu quero te agradecer pelo teu grande e infinito amor e nós te louvamos nesta hora, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos através aqui da internet, tendo esta aula, participando juntos com toda a igreja, com os irmãos desta palavra tão especial, a palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe nossos corações, cada um em nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. E nós vamos louvar a Deus declarando flua. Vamos pedir ao Senhor que Ele flua em nossas vidas nessa manhã. Flua em mim, Senhor, da tua graça. Flua em mim, Senhor, do teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, do teu perdão. Mais uma vez. Flua em mim, Senhor, da tua graça. Flua em mim, Senhor, do teu amor, teu amor. Flua em mim, Senhor, da tua vida. Flua em mim, Senhor, do teu perdão. Para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Você pode declarar que Ele é o teu Emanuel, o Deus conosco. Teu nome é Emanuel.
amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar teu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Aleluia! Esse Deus maravilhoso que faz toda a diferença em nossas vidas. E eu te convido então para nós adorarmos a Ele com mais um cântico, não é? Declarando a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, em nossos corações. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Mais uma vez declare: em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, aleluia, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia! Glória a Deus, esse Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Para a gente encerrar esse período de louvor, nós vamos declarar: os reis da terra se dobrarão ante a Ti, Senhor. Essa canção é linda, é maravilhosa. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, reina, Senhor, em nossos corações. Não apenas de palavras, reina hoje,
reina, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, nós vamos hoje estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? E eu convido você então, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu aprecio muito, eu gosto muito desse tema, que é a armadura de Deus. A armadura de Deus. Então a gente vai falar sobre essa armadura. Esta palavra venha poderosamente aí ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Abrindo aqui as nossas Bíblias, Efésios, capítulo 6, no verso 15. Na verdade, eu vou falar sobre uma das ferramentas dessa armadura. O apóstolo Paulo, eu vou ler o texto completo aqui, tá bom? Para você. Vou a partir do versículo de número 10. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, olha que coisa interessante, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e agora o versículo 15, que a gente está aí na tela, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em outras versões diz calçar os pés com o evangelho da paz. Aí ele diz, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, vamos voltar aqui para o versículo 15, que é o tema da nossa palavra de hoje. Então, a armadura de Deus, e a gente falando sobre este calçar os pés com o evangelho, com a prontidão do evangelho da paz. Então, Deus está nos dando ferramentas. Deus deu a você ferramentas, Deus deu a mim ferramentas. Agora nós precisamos utilizar essas ferramentas, colocar essas ferramentas e utilizar essas ferramentas. Quando Deus nos dá algo, não é para que você pegue e guarde. Deus me deu aqui uma coisa muito boa, tal. Aí você pega e guarda. Guardei, estoquei, coloquei lá no armário, numa caixa bonita ou de uma forma ou de outra, não. O objetivo aqui, né? Aí, ó. O objetivo nosso, na verdade, é que a gente possa utilizar verdadeiramente aí desta armadura de Deus, essa palavra de Deus em nossos corações. Amém? Então, eu preciso ter cuidado na preparação quando eu estiver me calçando. E aí eu vou mostrar para você algo aqui muito interessante daqui a pouco, porque existem vários tipos de calçados. Por exemplo, você vai jogar bola, você vai jogar um tênis,
Você vai andar de cavalo, geralmente o pessoal usa uma bota, uma botina. Você vai fazer uma caminhada, você vai colocar um tênis apropriado para caminhar. Você vai, por exemplo, para um casamento, ter um sapato social, as mulheres, aquelas sandálias lindas, bonitas, né? Então existem vários tipos de calçados. O grande problema é quando você pega um calçado e você quer utilizar esse calçado em todas as ocasiões. Isso pode causar problemas, pode causar danos ao seu pé, pode machucar. Você pode, por exemplo, como a imagem está mostrando aí, a pessoa não está calçado e aí tem um objeto perfuro cortante, como esse prego aí, essa taxinha que a pessoa está para pisar em cima, vai ter um sério problema no seu organismo, né? Porque ele vai furar, vai ter um problema sério. Então isso é muito sério para a gente poder trabalhar em relação a esse aspecto. Então eu tenho que ter cuidados na preparação. Quais são os cuidados que nós precisamos ter na preparação da palavra de Deus em nossas vidas? Alimentar da palavra, oração, jejum, estarmos buscando a presença de Deus, não é? Oração é fundamental. Você viu aí no texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo fala que nós precisamos orar em todo tempo. Orar em todo tempo, vigiar, orar, vigiar, estar na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Aí, eu coloquei aqui, não é? Na Bíblia, na nova linguagem de hoje, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Então eu botei aqui vários tipos de calçados, vocês viram aí? Tem uma sandália, tem aquela senhora ali que está usando um sapato social bem bonitão, um chinelo para o momento que você está em casa, uma bota de borracha para que você possa passar aí momento de chuva, etc, né? Na Bíblia Viva diz assim: calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem as boas novas da paz com Deus. Então, você tem que ser diligente, a palavra é essa. Você tem que ser diligente, você tem que ser uma pessoa que vive a palavra, que entende a palavra e que prega. Não perca a oportunidade. Em outras palavras, o que esse versículo aí está dizendo é: não perca as oportunidades. Apareceu alguém na sua casa, no seu colega de trabalho, alguém que veio fazer um serviço para você, você entra com a palavra de Deus. Você já aceitou Jesus, você conhece o Evangelho, você é uma pessoa que conhece a palavra de vida, de transformação. Então você tem que ter calçados, ou seja, diligência, para que você possa pregar a palavra de Deus rapidamente. Rapidamente. A palavra de Deus precisa fazer diferença na sua vida, precisa fazer diferença na minha vida. E aí eu preciso expor isso para as pessoas. A gente tem que trazer uma mensagem de salvação e de transformação para a vida das pessoas. Não é verdade? Não é isso que a gente precisa fazer? Então olha aqui, ó. Eu coloquei aqui o primeiro. Para que serve então o calçado? É óbvio que a gente já sabe as respostas, mas eu coloquei, não é? Primeiro, produz estabilidade. Então, por exemplo, você vai correr, fazer uma caminhada. Você preparou para ir ali na Olívia, ou na Praça Sabarreto, ou em outro local, na Lagoa das Bateias, onde você estiver, ou em um outro local, numa praia, num calçadão. Você vai de sandália de salto alto, não vai ter estabilidade. Pode ter um buraco, você tropeçar, cair, não é? Então, o calçado certo, o calçado de Deus vai produzir estabilidade. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vão atrás de todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo utiliza essa palavra, né, em Efésios 4,14. Vamos ler o texto? Convido você aí para a gente ler esse texto. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Abre aí, por favor, a sua Bíblia. Ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então o mundo precisa dessa estabilidade, essa estabilidade que o Evangelho de Deus produz para mim e para você, essa estabilidade que vem da presença de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Eu preciso, e você também, viver esta estabilidade. Eu preciso ser uma pessoa constante em meus sentimentos, em meus objetivos, em meus propósitos. Hoje eu vou fazer um jejum, amanhã não quero mais não, no outro dia tal. Você tem que ter um objetivo. Eu vou fazer uma campanha de oração. Já pensou se aqui, nós estamos agora nesse período de pandemia, então essas coisas todas, né? Aí de repente você fala assim:
Ah, vou fazer a campanha de oração com a igreja, com os irmãos. Daqui a pouco você começa a falar, tô afim hoje não vou assistir, não vou fazer. Não, a gente tem que ter essa estabilidade, a gente tem que ter esse autocontrole. Nós precisamos ter a palavra sendo gerada, trazendo uma base muito bem firme para que eu e você, para que nós possamos caminhar e prosseguir dentro da palavra e do evangelho do Senhor Jesus, tá? Então, o mundo precisa de estabilidade e a única estabilidade verdadeira é Cristo. Jesus é a estabilidade verdadeira. Vamos para o texto. Segundo Pedro, capítulo 2, segundo livro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Então aqui ele está dizendo que Paulo está falando sempre de salvação, que Paulo está sempre levando as pessoas ao entendimento da palavra, que Paulo está sempre pregando o evangelho. Era o propósito da vida de Paulo, ser o quê? Um anunciador da palavra de Deus. E esse propósito é meu e seu. Nós temos esse propósito definido em nossas vidas. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Vamos para o evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo 7, no versículos 24 até o 27. Aqui é aquele texto fantástico do camarada que vai construir uma casa e ele vai colocar a casa, um coloca sobre a areia e o outro coloca sobre a rocha. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica, então Jesus está dizendo aqui é a palavra de Jesus. Quem ouve as palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que quando Jesus está trazendo essa palavra aqui para nós, Jesus está dizendo assim: as pessoas, tanto o prudente como aquele que ele chama aqui, que Jesus chama de insensato nessa versão, ou louco, não é? Eles ouviram a palavra. Porque Jesus começa dizendo isso aqui no versículo 24. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica. Quem ouve as palavras de Jesus e pratica, tem estabilidade, porque colocou sua casa sobre a rocha. Então, é o calçado da armadura de Deus, essa estabilidade. Mas, quem não tem o calçado, como é que faz? Quem está colocando a vida sobre a areia, está instável, né? Porque uma construção na areia ela é instável. Você coloca aqui, quem é pedreiro aí sabe, quem trabalha com construção, que geralmente está construindo uma parede, a primeira coisa que você faz é o quê? Colocar um prumo, para ver se a parede não está derriando, caindo, né? Você vai botando um bloco, um tijolo, e ele está vindo para o outro lado. Não pode, tem que ter cuidado demais com relação a isso. Então, quem ouve as palavras de Cristo Jesus, quem pratica essas palavras de Jesus, ele tem estabilidade, que volto aqui a afirmar para vocês, a palavra de Deus e, consequentemente, uma das armaduras, uma das ferramentas da armadura de Deus. Amém? Vamos para frente. O mundo hoje treme amedrontado. Por quê? Desastre econômico, holocausto nuclear, que tem países aí que tem tanta arma nuclear que pode destruir o país todo. Atividades terroristas. Eu elenquei algumas coisas aqui, mas tem um monte, né? Da morte, do desconhecido, desses vírus, dessas coisas todas que nós estamos hoje. O mundo está tremendo, o mundo hoje está apavorado, não é? Todo mundo preocupado, todo mundo. Antigamente você ia na feira, comprava as coisas, trazia para casa e pronto. Hoje você chega, tem que lavar, claro, a gente lavava antes, mas não como hoje. E desinfeta tudo, e passa álcool, e muda tudo, e trabalha, e desenvolve. Tudo isso é uma coisa muito séria.
E nós precisamos ter muito cuidado, queridos. Nós temos que ter cuidado. E esse mundo está amedrontado, não é? E esta estabilidade que o mundo está querendo vem do Evangelho, só vem do Evangelho. É o Evangelho que vai trazer paz. É o Evangelho que vai trazer transformação. É o Evangelho que vai mudar a minha história e a sua história. É o Evangelho que vai fazer com que um homem que antes era um homem pervertido, alcoólatra, cheio de dificuldades e problemas, em um homem cheio da presença de Deus. Essa semana passada eu contei uma experiência no programa do rádio, que vale a pena aqui eu contar aqui para vocês. Talvez eu não me lembre o nome certinho do camarada, né? Mas o pastor Moody, ele estava pregando em St. Louis, uma cidade lá nos Estados Unidos. E diz que o jornal estava copiando as mensagens do pastor Moody e no outro dia publicava na íntegra. Isso 1800 e pouco lá, tá? 1900, no iniciozinho aí do século passado e século retrasado. Aí um dia tinha um camarada chamado Baker, que ele estava preso e ele era um criminoso muito sério. E o título da mensagem do pastor Moody naquele dia foi assim, ó, carcereiro se rende à presença tal. Aí ele tinha raiva dos carcereiros, porque ele estava preso lá na prisão, na cadeia, né? E aí ele falou assim, coisa boa, esses carcereiros, até que enfim alguém deu uma lição nesse camarada. Ele começou a ler, só que quando ele começou a ler, ele percebeu que na verdade aquela leitura que ele estava fazendo era de uma mensagem do Evangelho. E aí ele não ficou nada satisfeito. Pegou o jornal e jogou para lá, dentro da cela. Só que aquela palavra, será salvo tu e a tua casa, se você confessar a Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo foi remoendo no coração dele. O poder do Evangelho, que estava escrito, uma pregação do pastor Moody num dia anterior, 2 dias, sei lá, e ele agora leu aquilo e aquilo foi uma transformação, e ele recebeu aquilo e aquilo foi mexendo com ele ao ponto de chegar à noite, quando ele estava ali tentando dormir, não conseguia dormir porque aquilo vinha no coração, vinha na mente, vinha nele o tempo todo, até o ponto que ele disse assim, olha, eu me rendo, e ele falou para Deus, falou, Deus, eu me rendo, a partir de hoje eu me rendo e eu me entrego para o Senhor. Eu quero crer no Senhor Jesus, eu creio e será salvo, eu quero ser salvo. E ele se entregou na presença de Deus. Alguns anos depois, aquele homem que antes era um prisioneiro, um homem difícil, cheio de problemas, sabe o que aconteceu? Ele se tornou um pregador da palavra de Deus. Então o mundo de hoje está aí todo amedrontado, tantos problemas, desastres econômicos, holocausto nuclear, atividade terrorista, da morte do desconhecido, de problemas, de tantas coisas, tantas violências que a gente vê, tanto caos, está tudo por aí. Mas a estabilidade que o mundo precisa está na pregação do Evangelho. Quem é que vai pregar esse Evangelho? Eu e você. Nós usamos esta ferramenta poderosa de Deus e essa mensagem vai ser pregada em nome de Jesus. Olha que frase interessante. A fé não é uma caverna onde o crente se refugia nas tempestades. Em vez disso, é uma força espiritual interior que os capacita a enfrentar essas tempestades com segurança e serenidade. A fé tem o poder miraculoso de erguer os seres normais até a grandeza em tempos de dificuldade. Esta fé encontra-se nas promessas de Deus. Então, quando eu creio nas promessas de Deus, no agir de Deus, na palavra de Deus, mesmo que eu enfrente problemas, porque nós não vamos, agora eu estou com Cristo, está tudo bem e não tenho mais problema nenhum. Não, não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Então a gente vai ter dificuldade, vamos ter problema, vamos ter crise, vamos ter um monte de coisa. Porém, quando eu creio nas promessas de Deus, eu não vou me refugiar, entrar numa caverna e ficar lá preso agora, não faço mais nada, não faço isso. Não. Pelo contrário, a palavra de Deus virá como um bálsamo e eu agora tenho a oportunidade de transmitir esta palavra de Deus às outras pessoas que estão comigo. E a pergunta que não quer calar nessa manhã, não é? Você tem aproveitado todas as oportunidades que têm surgido a você?
de pregação, de ensino, de estar na presença de Deus, pense nisso, tá certo? Segundo, não é? Vantagens de nos preparar. Lá atrás eu falei os cuidados para se preparar e agora as vantagens desse preparo da palavra de Deus. Vamos lá? Então eu tenho uma fé multiplicada. Romanos 10, 17 diz: e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso pregar. A minha fé tem que crescer, a minha fé tem que expandir, a minha fé tem que ser uma fé poderosa e eu vou levar esta fé a todos quantos necessitam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, eu tenho que ter entendimento. Vamos aos textos. Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha, pela fé entendemos. Olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos para primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 até o versículo 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, eu quero ter entendimento. Deus vai se revelar a mim e revelar-se a você através do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Presta atenção. Mas, verso 15, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessantíssima. Eu e você temos a mente de Cristo. Essa mente que vai produzir um efeito de mudanças, de transformações, uma pessoa que vai agora pregar o Evangelho, pregar a palavra, instruir, levar outros à verdadeira mensagem do Senhor Jesus Cristo. E o último texto aqui dessa parte, 2 Pedro, capítulo de número 2, do verso 1 ao 3, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes, introduzindo secretas heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, a Jesus, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, quando eu me preparo através da salvação, da palavra, da mensagem de Cristo, quando eu me preparo na presença de Deus, o meu entendimento vai ser aprofundado a partir da própria expectativa e da experiência que eu tenho com o Senhor Jesus. Tá entendendo? Amém? Terceiro, respostas prontas. Eu tenho vantagem na preparação porque eu tenho respostas prontas. Vamos ver agora, 1 Pedro, a gente estava em 2, vamos para 1, capítulo 3, verso 15. Esse versículo é muito interessante porque Pedro está falando sobre a gente dar resposta da nossa fé. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, na verdade, eu preciso ter esta esperança.
muito organizada no meu coração e dar este significado da esperança para todos aqueles que me pedirem. Ou seja, eu começo a pregar o evangelho. Alguém diz assim: por que você crê dessa forma? Quem te deu essa certeza, essa convicção? Aí você tem que ter a palavra, você tem que ter resposta, porque você está preparado para isso, para a pregação do evangelho. Tá? E João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então, foi Jesus quem se revelou a nós. Em quarto lugar, nesse segundo tópico, diz que eu preciso ter uma compreensão do meu inimigo, do meu arqui-inimigo. Vamos aqui ao texto de 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 11. Ele diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, preste atenção nisso aqui, hein? Seríssimo, pois não ignoramos as suas intenções, ou seja, eu estou preparado, e estando preparado, eu conheço as lutas, as dificuldades, os problemas que o inimigo tem tentado contra a minha vida, as sutilezas, a forma como ele se apresenta, a maneira como ele vem até o meu coração. Tudo isso aqui é muito importante, não é? Maturidade espiritual, gente. Maturidade espiritual. Eu tenho que ter maturidade espiritual. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 4, no verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu preciso ter Cristo em meu coração. Eu preciso ter Cristo diretamente trabalhando na minha vida e trazendo esta maturidade. Eu não posso ficar como uma criança o tempo inteiro, não. Misericórdia. Eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu tenho que ter esta maturidade espiritual. E isso só virá, só acontecerá na minha vida e na sua, quando nós estivermos preparados e calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Tendo certeza daquilo que a gente está fazendo para Deus. Terceiro e último tópico é o Evangelho da Paz. Mesmo com a agitação do mundo, com muita agitação na vida da igreja em geral, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, não é? Deus nos quer na intimidade com Ele, no santo lugar. Deus está nos chamando para nós nos sentarmos com Ele à mesa. Deus está nos chamando para uma comunhão. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de refeição, de alimento, mesa é lugar de bater papo, mesa é lugar de você abrir o seu coração. Quando você quer conversar com alguém, a gente bota ali uma garrafa de café, um bolinho, e a gente começa a conversar e horas a gente passa. O Senhor, Ele é o Senhor e Ele está nos convidando, Ele está nos chamando, Ele está nos trazendo para perto dEle, em nome de Jesus. Outra frase interessante: é melhor não te meteres um mundo onde os demônios governam descontroladamente, a não ser que estejas empenhado em ter uma revelação do poder e da glória de Cristo crescendo em ti. Olha só, hein? Os principados e poderes das trevas rir-se-ão de ti e não terás qualquer impacto no reino das trevas. Só aqueles que conhecem Cristo na plenitude de uma visão sempre crescente podem causar medo ao inferno. Tens que conhecer mais do que as 4 leis espirituais. Você conhece as 4 leis espirituais. Reconhecer que você é pecador, reconhecer que Cristo veio e morreu por você, aceitar o convite de Jesus, não é? Mas se você só fica nessa pequena coisa das 4 leis espirituais, pequena assim, só nisso, não aprofunda, não cresce, não desenvolve a sua estrutura diante de Deus, olha a última parte da frase: você ficará desfeito diante do inimigo. Eu quero ter uma vida plena na presença de Deus.
Eu quero fazer diferença, saquear o inferno, trazer a presença de Deus de uma maneira poderosa na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Você pode fazer isso. Nós podemos fazer isso através de tantas ferramentas. Olha aqui, eu estou usando agora essa ferramenta aqui que é a internet. Você pode utilizar-se desta mesma ferramenta. Ah, eu não posso visitar uma pessoa. Pode. Através do WhatsApp hoje você pode abrir uma sala de bate-papo com até 4 pessoas e expor a palavra de Deus em 10, 15 minutos, 5 minutos. Você pode utilizar outras ferramentas, outros aplicativos que você pode chamar as pessoas, conversar com essas pessoas, expor o plano de salvação. Deixem quem quiser te chamar do que quiser, de que você é muito, agora só pensa nisso. É assim mesmo, deixa quem quiser. Mas pregue a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. E por último, eu separei essas 2 frases, né? Revelação do poder e da glória de Cristo crescendo em você, e só aqueles que conhecem Cristo na plenitude de uma visão sempre crescente podem causar medo ao inferno. Saqueie o inferno, seja um saqueador do inferno, traga a palavra de Deus para a tua vida e opere poderosamente. Faça a diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. E para concluir, você conhece a imensidão de Cristo em sua força e no seu poder? Você tem calçado os seus pés com este evangelho da paz? Vamos ler aqui, João, primeiro lá. Você conhece a imensidão de Cristo e sua força e seu poder? Vamos ler para o evangelho de João, capítulo 1, verso 50. 1,50. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essas. Jesus estava falando aqui. E agora João, capítulo 14, continuando no mesmo evangelho de João, versículo 12, diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E Jesus fez pouca coisa, né? Ressuscitou mortos, curou leprosos, trouxe vida a tantas pessoas, multiplicou pães. Nós temos esta autoridade espiritual através do poder do Espírito de Deus na nossa vida, na hora de pregar a palavra do Senhor. E para concluir aqui o nosso tema de hoje, Hebreus, capítulo de número 12, versículos 26 até o versículo 29. Diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Receba aí essa promessa de Deus. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos, eu e você, recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Deus é um fogo consumidor e Ele quer nos usar através da sua palavra para que nós possamos incendiar, no bom sentido, a vida das pessoas e trazê-las para o reino de Deus e para a sua justiça, a sua vontade, o seu poder. Amém? Vamos orar? Senhor, esta palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta manhã, nesta EBD online, que o Senhor possa, Deus, trazer uma fortaleza ao nosso coração, uma definição de poder na nossa vida, que todo espírito de timidez, que todo espírito, ó Deus, que muitas vezes nos deixa acanhados em pregar o evangelho, desapareça da nossa vida e nós possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, levar a mensagem de salvação a todos aqueles que precisam da palavra do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção estar com você nesta manhã. Não se esqueça do nosso culto hoje às 18 horas, vai ser também uma bênção. Vou falar sobre a tentação de Jesus.
Tema muito interessante. Nós vamos aprender coisas muito importantes hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Visite o nosso site. Nosso site está novo, lindo, bonito. ibnpaz.com.br. Não deixe de visitar. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.